Olá, gente, tudo bem? Para aquelas pessoas que estão me vendo pela primeira vez, meu nome é Érica Fujita, sou engenheira agrônoma, presto assistência técnica para pequenos e médios produtores no cultivo de hortaliças. Às vezes a gente acha que não tem nada a ver com a parte de produção a campo. É um tipo de trabalho, de estudo que é totalmente independente do que é feito a campo. Só que isso não é bem verdade. Ao longo desse tempo que venho conversando com vocês, você já deve ter percebido a qualidade, os produtos que são colhidos na horta, nos pomares, é totalmente linkado, ou seja, ele tem tudo a ver do que é feito no campo. Os métodos de conservação, ela não consegue de forma alguma melhorar a aparência de uma fruta ou de uma hortaliça que já veio do campo, já danificada, com uma coloração bem estranha, um pouco pálida, desbotada. Não é aquele produto que você olha e fala: nossa, eu vou levar para casa, eu vou comprar e servir para minha família. E isso serve para folhas, para raízes, brócolis e couve-flor, que são flores, e as hortaliças de frutos, tomate, jiló, berinjela, quiabo, enfim, todas as hortaliças de frutos que nós consumimos, todos nós consumimos. E se vir do campo já torta, amassada, enrugada, murcha, com uma aparência não muito legal, que não vai atrair o consumidor final, que é escolher esse produto, colocar numa sacolinha e passar no caixa, ele não vai melhorar. Então, a qualidade pós-colheita, ela somente vai manter as características do produto colhido lá no campo por maior tempo possível, somente isso. Nós não temos a possibilidade de fazer mágica e fazer com que um produto feio, fora do padrão, se torne bonito e padronizado. Então, a qualidade pós-colheita também são métodos de conservação. O nome fala, métodos de conservação. Como a gente sabe que tem essas perdas, que infelizmente nem tudo a gente consegue conservar, a qualidade também ela visa a manter esses frutos, essas hortaliças viáveis para comercialização. Dessa forma vai fazer com que eu tenha condição de quê? De fazer com esse produto dure mais. Já falei para todos aí, vocês sabem muito bem que os frutos eles vivem depois que você colhe. As hortaliças também. Esse ponto faz com que tenha condições de quê? De ter habilidade de manter essas características sem alterar sabor, textura e qualidade nutricional. Essa é a intenção da conservação pós-colheita. Então, por exemplo, a conservação principal que existe, já eu falei para vocês, é a refrigeração, que é trabalhar com baixa temperatura. Essa baixa temperatura vai diminuir o metabolismo do fruto, das folhas de forma geral. Então, vocês muito bem sabem que todo mundo tem uma geladeira. Quando acaba a energia elétrica, a gente fica louco, porque daí a geladeira passa 2, 3 dias sem luz, tudo lá dentro começa a apodrecer, começa a amadurecer, vira um banzé. O congelamento, que é uma etapa muito mais além, também tem essa reforma de conservação, só que não de produto in natura, ou seja, fresco. Mas a conservação a frio é muito comum e é utilizada até nos mercados. Tanto é que existem mercados que tem a parte de refrigerador, que são aquelas hortaliças e fruta muito mais sensível ao calor. Então aí o próprio mercado já direciona esse produto para esse lugar. Só que o frio tem que tomar muito cuidado, porque tem alguns produtos tropicais que não vai tolerar muito, principalmente o que? A baixa temperatura.
Que nem, por exemplo, a banana, ele sofre um distúrbio de frio chamado chilling. O chilling nada mais é do que o escurecimento da casca. Só que não é porque a casca escureceu que ela não está boa para comer. Ela está boa, a polpa continua perfeita. Só que a casca, pelo distúrbio, ela acelera o escurecimento. E aí ela fica com uma cara tipo, ih, apodreceu. Não, ela tá boa. É só descascar e mandar ver. Mas tem gente que acha que estragou. Mas a conservação a frio ou congelamento também, ele vai interferir, ele vai funcionar, só que tem custo, que é o da energia elétrica, não tem jeito. Outra forma também, usando a temperatura, é o tratamento térmico. O tratamento térmico, ele vai reduzir a atividade de metabolismo das pragas. Sim, porque o que acontece? O tratamento térmico tem por exemplo, a mosca da fruta, ela bota os ovos na casca, esse ovo vai se abrir e a larvinha, ela vai perfurar o fruto e vai entrar, conforme ela vai chegando no ponto de vez. Essa larva lá dentro, ela vai começar a alimentar e se desenvolver. Existem países que não existe a praga que nós temos aqui, que é a mosca da fruta. É quase que exclusividade nossa. Para que a gente possa comercializar uma manga, por exemplo, para os Estados Unidos e Europa, ela é obrigada a passar pelo tratamento térmico para poder fazer o quê? Matar a larva da mosca da fruta. E isso vai ajudar na conservação, por quê? Porque se eu deixar essa larva viva, ela vai começar a entrar, fazer galeria dentro da fruta, e aí vai entrando doença. E isso vai aumentar o quê? O potencial de apodrecimento. E aí eu vou perder esse fruto pelo bicho da mosca da fruta e pela doença. Então é uma forma de eu evitar isso. Então, eu vou conseguir, com o aquecimento, acabar com uma gama de bactéria e fungo que é sensível a calor. Como acontece no frio, que tem bactérias e fungos sensíveis a frio, então ela morre, então eu descarto uma parte de doença. No tratamento térmico, a mesma coisa. Eu vou eliminar fungo e bactéria que é sensível a calor. E aí, dessa forma, eu tenho uma forma de controlar esses tipos de doenças, ok? E claro, também temos um problema de energia. Só que no caso de tratamento a frio, que no caso é refrigerado, é interessante você manter toda a cadeia de frio até chegar no consumidor ou no mercado. Por quê? Eu mantendo essa refrigeração, essa diminuição de metabolismo pelo frio, eu consigo esticar mais a minha vida de prateleira e fazer com que ela tenha maior período para ser consumido também na sua casa ou na casa de qualquer pessoa. A atmosfera modificada é aonde eu vou trabalhar com concentrações de oxigênio e dióxido de carbono. No caso seria o O2 ou o CO2. Esses dois gases que está presente no ar, ela é responsável pelo metabolismo também, que é o metabolismo do amadurecimento. Então, se eu diminuo o CO2, eu vou ter um metabolismo mais lento dentro dessa atmosfera, desse local. Aí o que acontece? Ela vai modificar o metabolismo e também retardar certas quebras. Então, por exemplo, eu vou ter uma menor fabricação de etileno, que eu preciso de CO2. Sem o CO2 eu não tenho produção de etileno.
e aí eu não vou ter um hormônio que vai favorecer o amadurecimento dos frutos. Dessa forma, eu já tenho uma conservação. Com a retirada do oxigênio, eu vou ter a interrupção, né? Eu vou cortar alguns processos metabólicos também, mas eu vou fazer com que fungos e bactérias que dependem de oxigênio para se reproduzir, sem ele morre. Aí essas fungos e bactérias não conseguem se multiplicar. Mesma coisa acontece com fungos e bactérias que precisam de CO2 para isso. Olha que loucura. Então eu evito doenças, altero o meu metabolismo, só que eu tenho um custo porque eu tenho que comprar cilindros de CO2, então eu posso aumentar o CO2 ali dentro dessa atmosfera, como também eu posso aumentar o oxigênio. Só que com o oxigênio aumentado, eu vou interferir no quê? No aceleramento, na aceleração da oxidação. Então, a grande maioria das atmosferas modificadas é o uso do dióxido de carbono. É muito difícil ter aumento do oxigênio. E um dos sucessos muito presente no nosso dia a dia é a conservação da maçã. A maçã é colhida em uma estação somente no ano. Só que com o surgimento da conservação através da atmosfera modificada, que é a injeção de CO2 dentro de câmaras, que infelizmente é uma característica de conservação cara, mais eficiente. Então, nós conseguimos comer maçã o ano inteiro porque, através da pesquisa pós-colheita, conseguiu saber a concentração ideal do CO2, do dióxido de carbono, dentro dessas câmaras, junto com temperatura baixa. Então, fez com que a maçã diminuísse o metabolismo de tal forma que ela consegue durar meses e meses. E a gente consegue comer maçã o ano todo. Olha que maravilha. Esse aí eu chamo que é o sucesso da conservação pós-colheita. Outra é a radiação ultravioleta. Essa radiação ultravioleta é muito importante porque o que acontece? Ela está presente também até em restaurantes. E esses restaurantes usam a radiação ultravioleta, que são aquelas lâmpadas ultravioletas, né, roxa, para esterilizar a superfície do prato e do talher. Também é muito usado em restaurante para isso. No caso de frutas e hortaliças, ela vai esterilizar a parte externa desse produto. Ela não consegue penetrar para poder fazer isso. É de baixo custo, porque você tem uma variedade gigantesca de lâmpada ultravioleta no mercado. Só que tem um problema. A conservação ultravioleta, eu tenho que virar o produto. Ou seja, fazer com que o fruto ele gire. Se eu não tiver um equipamento para fazer isso, eu vou ter que fazer com a mão. Só que para isso eu tenho que fazer uma esterilização na mão para poder fazer esse giro e toda a circunferência, toda a parte externa do fruto ser atingido pelo ultravioleta. Esse é um ponto. Outro ponto é que se essa superfície receber ultravioleta, eu passar o dedinho, acabou a proteção. Eu já faço com que esse produto tenha uma dificuldade na conservação. Um outro tipo de conservação que eu utilizei também na minha tese de doutorado é o uso da radiação gama. O que seria a radiação gama? Radiação gama é o uso de elemento nuclear, no caso é o cobalto, só que de forma purificada. Isso vai interferir no quê? Na diminuição do poder radioativo que esse tipo de substância vai liberar, tá bom? Dessa forma, aquele nível nocivo que nós escutamos por aí, acidente nuclear pode afetar o meio ambiente, o ser humano, levando à morte, isso, aquilo, outro. Esse tipo de produto já não causa esse nível de dano, porque é tão pequeno a radiação e ainda o tipo de fonte tem uma outra característica,
ele não vai causar problemas para quem coma o alimento radiado. O único porém é que no Brasil não temos um tipo de utilização da radiação em grande escala. Por quê? Pelo simples fato de que existe poucos radiadores. Por exemplo, existe o radiador no município de São Paulo, que é o IPEM, no Instituto de Pesquisa de Energia Nuclear, o SENA, que é o Centro de Estudo Nuclear na Agricultura. Então, o SENA ele é específico na pesquisa do uso da radiação gama para a conservação de alimentos frescos, principalmente, aqueles que são ricos em água. Por que é importante conservar os alimentos frescos ricos em água? Tanto é que tem um estudo também que trabalha com a utilização da radiação para a conservação de carne, de forma geral. Só que aquilo não é fácil você encontrar no mercado, nas lojas, produtos irradiados, porque existe poucos irradiadores. Então, esse é um ponto que acaba afunilando, tá? Diminuindo a possibilidade de mais produtos serem conservados dessa forma, ok? Existe 3 categorias. Eu vou falar de 2 bem interessantes e importantes para o que nós estamos comentando. A primeira categoria é o que usa altas doses da irradiação gama. Ele vai utilizar de 10 a 50 kg, que seria o Gray, é um tipo de unidade internacional para poder medir níveis de radiação. Que nem, por exemplo, temperatura é graus Celsius. Então, se eu falar em graus Celsius, todo mundo no planeta inteiro sabe que é um número de 0 a 100 graus ou mais, tá? Dependendo da temperatura do forno. Então, nós sabemos que de 0 grau é uma temperatura bem baixa, menos 0 grau em diante, que é -1, -2, é onde entra no ponto de congelamento. E acima de 0 já não tem esse ponto de congelamento tão expressivo, dependendo do alimento, tá, gente? Dependendo do alimento. Dessa forma, o Gray utilizado para alimentos é no máximo 1 Gray por quilo. E eu lembro que utilizei 3 doses. Então, foi 0,2 Gray, 0,4 e 0,6. Então, foi uma quantidade bem pequena e já tive o resultado. Consegui fazer com que os frutos de Manacubil, que é uma planta amazônica, posso até falar deles nos próximos vídeos, e que ele tem uma característica de se adaptar melhor em clima tropical, obrigatório, que seria o quê? Quente e úmido. E é um fruto bem interessante, que eu posso falar melhor sobre isso posteriormente, porque ele é rico em vários tipos de propriedades nutracêuticas que nós já comentamos nessas séries de vídeo, certo? Dessa forma, o que acontece? Quando eu fiz esse trabalho, mesmo com uma quantidade de 0,2, 0,4, 0,6 Gray por quilo, eu consegui estender o período de conservação dos frutos embalado em bandejinha, envolvido por filme PVC, até 10 dias. Isso é muito interessante, por quê? Porque como esse tipo de radiação vai agir especificamente no controle de bactéria, fungo, etc., eu vou retardar o apodrecimento que poderia acontecer naturalmente. E uma vantagem da radiação gama é que, ao contrário da ultravioleta, que qualquer reladinha eu já tiro a propriedade de proteção, ou seja, aquela superfície que foi esterilizada, se encostar numa outra superfície contaminada, já vai ser afetada. E o problema da radiação ultravioleta é que eu não consigo radiar um produto embalado. Por quê? Somente onde vai bater a luz é o que vai conseguir fazer o controle de doenças. Só que aquela parte de baixo que está dentro da embalagem já não vai receber. Então, provavelmente, e acontece isso,
Esses patógenos que está aqui embaixo, fungo e bactéria, ele pode se multiplicar e esparramar no todo o interior da embalagem. Já a radiação gama, existe uma vantagem bem interessante, porque ele consegue penetrar, ele tem um alto poder de penetração nos corpos. Então, quando eu fui levar os meus frutos para receber essas doses de radiação 02, 04, 06, eu já levei embalado. Então, antes disso, eu lavei, limpei tudo bonitinho, lavando, deixei secar para evitar o máximo possível de umidade na casca do fruto. Coloquei nas bandejinhas, foram 4 frutos por bandejas. E depois eu cobri, fechei com aquele filme PVC que a gente usa em casa para fechar o alimento, que os supermercados utilizam para colocar nas bandejinhas de hortaliças que fica nos refrigeradores. Daí, dentro das próprias caixas que eu coloquei e dispus essas bandejinhas, foi colocado na esteira que leva até o radiador. Então, a vantagem desse método de conservação é que, como ele consegue ter esse poder de penetração, ele tem a capacidade até mesmo de poder irradiar containers ou até mesmo caixas maiores. Dessa forma, imagina o volume de produto que pode ser irradiado com a irradiação. Então, eram esteiras, uma largura de 1 metro, 1 metro e pouco. A pessoa que fosse irradiar poderia cobrir toda essa superfície da esteira em forma vertical para que pudesse passar na frente do radiador. E ali, dependendo da velocidade da esteira, você vai determinar o quanto tempo que vai receber essa carga. Só que essa carga, essa dose, sempre vai ter um medidor que vai, por sensibilidade, determinar a concentração que recebeu. Então, por exemplo, o meu produto passou aqui, o radiador está deste lado, esse medidor vai estar do lado oposto. Então, toda aquela radiação que passar pelo produto, ele vai ir nesse medidor. E é nele que está a comprovação da dose que o alimento recebeu. Porque daí, dessa forma, chegou aqui 0,1.9, então eu já tenho a segurança, aquele produto, meus frutos que eu coloquei no radiador, tem essa quantidade dentro dos produtos que atravessou esses frutos. A principal intenção da radiação, que são esses 3 grupos, eu falei do grupo de alta dose e o grupo de baixíssima dose, que é o utilizado em alimentos vegetais. Essa de até 1 gray é utilizada até então, principalmente para raízes, no caso cebola, batata, essas coisas, que precisa receber um pouquinho mais. Mas com maior quantidade de água, você vai já diminuindo essa concentração. Então, aquele produto um pouco mais seco, como uma batata, uma batata doce, uma mandioca, então você aumenta um pouquinho a dose. Só que não pode, o Ministério da Agricultura e da Saúde determinou, não só no Brasil, como também a FAO e outras instituições no mundo afora, que alimentos de origem vegetal fresco só pode receber no máximo 1 gray por quilo, ou como eu chamo, quilogray. Então, são pontos que nós temos que tomar cuidado. E o controle é muito bem feito. Tanto é que o radiador fica dentro de barracões, a fonte de radiação fica submersa em uma piscina, toda revestida com chumbo, concreto, de água, então ela fica lá embaixo, submerso, não sei quantos metros de profundidade, para que não aconteça nenhum tipo de acidente, entendeu? Não que vá matar, mas pode ter algum tipo de vazamento, bom, enfim, essa parte de segurança faz com que o processo de radiação seja um pouco cara, e devido a esse processo de segurança, não há irradiadores
em grande quantidade no nosso país. Até onde eu sei no momento, quem estiver ouvindo pode até me corrigir, no estado de São Paulo são 2, tá bom? São 2, por isso que acaba funilando mais produtos vegetais passarem por esse tipo de conservação. Um dos objetivos que eu tive no meu trabalho de doutorado, né, já que eu utilizei ele como um método de conservação, mais embalagem, mais refrigeração. Então, radiação, né, ele é irradiado já embalado, né, então foi lavado, limpo, seco, colocado em bandejas de isopor coberto por filme PVC, recebeu a irradiação e foi conservado refrigerado. Então, tive aí 3 métodos de conservação diferentes. Só que a minha principal intenção era para saber se a irradiação, junto com aquela parte controle ou testemunha, que não recebeu a irradiação, mas foi também passado pela limpeza, secou e embalou, vai manter sabor, textura, aroma, coloração semelhante. E graças a Deus, até posso dispor minha tese caso alguém deseje, graças a Deus não houve alteração em níveis nutricionais, né? Ou no caso nutracêuticos, nos frutos. A conservação aumentou em relação àqueles frutos que não recebeu a radiação, porque começou a apodrecer rapidamente dentro da embalagem. Entendeu? Então, dessa forma, conseguiu obter um bom resultado. Então, o processo de radiação é muito interessante, por quê? Principalmente porque aquele grupo de alta dose que eu não mencionei a vocês, eles são naquele local que eu irradiei, a pessoa responsável que me atendeu me falou que inúmeras empresas de seringas, gases, produtos para cirurgias, onde tem que ter alta esterilização, ou seja, nenhum tipo de contaminante, eles utilizam a parte de alta dose de 10 a 50 kg para poder, então, assegurar que esses produtos que vão ser destinados para algumas farmácias e hospitais tenham a total segurança e integridade de que aqueles itens que passou dentro de containers, tá? Olha isso, passa dentro de containers, possa, então, mesmo dentro da embalagem, não oferecer nenhum tipo de risco de infecção, contaminação daquele paciente, do manuseio de cirurgia. As seringas passam por isso, gases passam por isso, gases, aquele que faz curativo, porque tem que ser esterilizado, porque senão como vai entrar em contato direto com o machucado, se não for limpo, vai dar infecção por bactéria, por exemplo. Então é bem interessante por isso. Algumas especiarias também passam por radiação. Hoje já se tem estudo, hoje não, há anos e anos, em torno de umas 3 décadas, esse tipo de método está sendo investigado, estudado, pesquisado, mas já se sabe que, por exemplo, você já deve ter visto cebola brotar, batata com aqueles olhinhos dele, né? Aqui no caso são gemas, brotarem. Aqueles produtos vegetais dessa forma, quando passa por irradiação, ele para a sua carga de brotações. Olha só que legal. Então, ele retarda o período de brotação, podendo durar meses sem que haja essa brotação. Isso é importante porque no processo de conservação pós-colheita, para esses produtos que tenham o hábito de brotar, como raízes e tubérculos, esse tipo de produto, quanto maior o período, quer dizer, de que eu evite essas brotações, faz com que eu possa, então, ter maior tempo de armazenagem, mantendo todas essas pesquisas que eu estou falando para vocês, é que além de perceber
esse período alto, esse longo de conservação, nós pesquisadores que trabalham com pós-colheita, nós também vamos sempre investigar as características nutricionais, sabor, textura, aroma, entendeu? Então não é simplesmente ver, durou mais, fechou. Não. A pós-colheita, conservação, esse tipo de pesquisa na qual eu fiz parte do meu mestrado e doutorado, a gente só não vê só isso. Nós temos que ver que o alimento é para nutrir. Que qualidade de nutriente, concentração, sabor e textura esse alimento que passa por essa conservação vai oferecer lá para o consumidor. Isso também é importante. Não podemos esquecer desse requisito importantíssimo, tá bom? Então, a irradiação está aí, ela é utilizada no mercado, só que o principal foco hoje no Brasil é para a esterilização de produtos voltados para a saúde, entendeu? Acaba sendo caro porque você não consegue ter vários pontos de irradiadores esparramados pelo nosso país, acaba se concentrando em alguns pontos, principalmente de maior demanda, porque o custo de instalação é muito grande. E como o custo de instalação é muito grande, nós temos que garantir esses radiadores estejam em locais na qual tenham um giro e um fluxo gigantesco. Tanto é que quando eu fiz o tratamento por irradiação gama, tive que marcar o horário, data e horário, porque logo em seguida já entraria outro lote para ser irradiado. Então a demanda é grande, só que os principais produtos utilizados no momento, até então, é de produtos para hospitais e farmácias, porque esse tipo de produto pode durar anos, mas devido à contaminação, você não guarda anos e anos, tem um prazo de validade longo, mas existe. Você não pode deixar de um século por outro, por exemplo, mais ou menos isso. Dessa forma, não é tão fácil você encontrar produto irradiado. Se vocês acharem esses produtos irradiados, se existe um selo na qual identifica, que nem, por exemplo, os produtos transgênicos, que contém produto transgênico no alimento, ele vem com um selo com um Tzinho, né, dentro de um triângulo amarelado e o T escrito em preto. Já no caso de irradiado, você vai ver um círculo verde, onde tem um símbolo verdinho também, que vai determinar que aquele produto passou pelo processo de conservação por irradiação. Isso está na lei da rotulagem, é obrigatório. Da mesma forma que é obrigatório todo produto transgênico que contém glúten ou que não contém glúten, para as pessoas celíacas ou não, tem esse tipo de identificação por ser obrigatório na lei de rotulagem, no caso de produto irradiado também. Só que lembrando que para alimento é no máximo 1 kg. E eu, nos meus experimentos com vegetais e outros colegas, naquele momento do meu mestrado e doutorado, nesse período de pós-graduação, eles utilizam menos de que 1 kg. Então, nós sempre partimos por 0,2, 0,4, 0,6. O máximo que eu vi aí foi 0,8. Nunca muito mais além. Então, é bem interessante, só que infelizmente não tem um conhecimento tão grande, porque quer queira ou não é uma estrutura cara, não é nada baratinho. Mas a radiação gama está aí, só não é muito utilizado porque nosso país não tem tantos irradiadores, como já comentei. Outro método de conservação também, que vem sendo estudado há pouco tempo, não é uma coisa muito comum, mesmo porque hoje na indústria de alimentos existe várias formas de poder fazer conservação, de poder utilizar um tratamento de conservação. Como já havia falado para vocês, o de refrigeração por frio ou congelamento é o mais usado. Outro método é o uso do ozônio. O ozônio nada mais é do que um gás oriundo do oxigênio. Então, por exemplo, o oxigênio que nós respiramos,
Existe 2 oxigênios na molécula, que faz todo o processo metabólico de manter a vida, fazer os animais, as plantas, tudo se desenvolverem, e é a forma de oxigênio que nós respiramos, que é o que as plantas produzem. Porque durante o dia, as plantas consomem dióxido de carbono, que é o CO2, e liberam o oxigênio, que é o O2. O ozônio é o O3. E ele é, sim, se vocês estão pensando se tem alguma coisa a ver com camada de ozônio, realmente tem a ver com a camada de ozônio. Então, o ozônio, ele fica acima do solo, da terra, onde nós damos e plantamos, ele fica acima, formando uma camada que acaba ajudando a refletir raios ultravioleta ou qualquer outro tipo de raio que venha a causar algum tipo de problema de pele para nós seres humanos, por exemplo, e para os animais. As plantas, nesse caso, não acabam sendo tão afetadas porque elas aproveitam esse tipo de energia de outras formas, e até então não existe nenhum tipo de estudo expressivo que mostre que a radiação ultravioleta ou qualquer outra radiação faça mal para as plantas. Mas para quem tem pele sem pelo, como nós, não tem, quer dizer, a gente tem uma leve camada de pelo que quase não dá para ver. Nós somos afetados através de câncer de pele, envelhecimento precoce e assim por diante. Por isso que é muito importante usar o protetor solar ou filtro solar. Um desses termos está certo, entendeu? O ozônio, como é utilizado? Como eu falei a vocês, ele é um gás. Para ele ser diluído, ele tem que ser borbulhado numa água, tanque que você vai borbulhar, quantidade exata. Então, esse tanque tem que ter o volume conhecido, 2 metros cúbicos de água, e saber quanto de gás vai ser utilizado. Então, tem que ter o controle para você saber a concentração de ozônio que vai ter dentro dessa água. Ele não é tão sem cheiro. Ao contrário do oxigênio, ele tem algum cheiro. Por exemplo, eu tenho um nariz mais sensível, eu consigo distinguir, consigo diferenciar um ambiente na qual está sendo injetado ali na água o ozônio. O ozônio ele vem e existe dentro de cilindros. Hoje, além da conservação pós-colheita, já utiliza o ozônio para ajudar na recuperação de machucados, utilizados por ortopedistas. Então, também é usado na medicina, certo? Então, isso é bem interessante. Então, ele não contamina o alimento, mesmo porque, como ele é um derivado, né, faz parte do grupo dos oxigênios, rapidamente ele se divide e vira o O2. Então, o ozônio não se mantém ozônio por muito tempo. Ele se mantém ozônio somente por algum tempo, por esse motivo que não tem contaminação, certo? Como ele consegue ser injetado na água e acaba se diluindo, isso é importante porque dessa forma líquida, com uma água rica em ozônio, você consegue cobrir toda a parte externa do vegetal. E cobrindo essa parte externa do vegetal, você faz com que ele seja conservado em toda a sua superfície, até mesmo nas dobrinhas, porque a água consegue entrar e acessar qualquer tipo de dobrinha, orifício, qualquer coisa. Então ele consegue cobrir. Tanto é que uma das vezes que eu auxiliei colegas que estavam trabalhando com a conservação, utilizando ozônio, eles estavam usando na cabeça de repolho. Claro que no caso você deixa o repolho ali inteiro, sem fatiar, imerso, conhecendo quantos metros cúbicos de água tem, a concentração de ozônio e pelo tempo. Então estipula assim ali, por exemplo, 2 minutos e tira. E aí você vai vendo quanto tempo é necessário para obter o melhor
período de conservação, retardando cada vez mais a multiplicação de doenças pós-colheita, que é o que vai fazer com que esses produtos que nós nos alimentamos apodreça. Esse é o principal objetivo da conservação pós-colheita. Evitar que ele apodreça e seja um período cada vez maior lá no supermercado, na feira, na quitanda, para poder ser comercializado. Então, dessa forma, é onde nós vamos ter um sucesso na conservação. Existem alguns estudos também, alguns artigos científicos, que o ozônio chega até a diminuir a carga e a presença de alguns defensivos. Claro que não aqueles defensivos altamente tóxicos, que já foi praticamente a sua grande maioria proibido no Brasil. Mas alguns defensivos, uma toxicidade um pouco mais leve, ele também consegue ajudar a quebrar. Por quê? Como o ozônio é um oxigênio, ele vai oxidar esse tipo de molécula, quebrando nela, que é isso que a oxidação faz. Oxidação, só para vocês poderem ter uma ideia melhor do que raios eu estou falando, é o que acontece quando você vê uma ferrugem. A ferrugem não vai corroer no metal, o ferro, pouco a pouco. Isso é um processo de oxidação, porque se nosso ar que a gente respira não tivesse a presença de oxigênio, não iria ocorrer a ferrugem. Até mesmo o envelhecimento precoce que acontece na nossa pele, que fica mais manchada, que fica mais flácida. Isso aqui é um processo oxidativo. Então, a mesma coisa que nos mantém vivo é o que vai também levar ao nosso envelhecimento. É um processo natural. E no caso do ozônio, por ser 3 ligações de oxigênio, de forma bem estável, ele não se mantém muito tempo. Por isso que facilmente, quando você vai utilizar ele na pós-colheita, ele não contamina. Perfeito. Então, ele vai também bombardear essas moléculas de defensivos e, com isso, quebrar. Então, é um processo bem interessante. A única coisa que só tem um pouco de dificuldade também, de não ter não ser muito difundido. Mas, por exemplo, onde vocês vão encontrar esse tipo de conservação? Principalmente em locais, em empresas que comercializam equipamentos que compõem os packing house. O que seria packing house? São aqueles galpões onde você faz a lavagem, limpa e lava o produto, principalmente frutos, né? Pode ser hortaliças ou de frutíferas, certo? Vai secar e esse produto vai receber algum tipo de película. No caso, é muito utilizada a cera de carnaúba, é uma palmeira nativa brasileira, tanto é que nosso país ele exporta cera de carnaúba para o mundo afora, para que outros packing houses de outros países também possam aplicar uma cera natural. Muito antigamente era utilizado produtos de derivados de petróleo. Hoje, com a pesquisa e com a facilidade, plantações, etc., de carnaúba, principalmente no Nordeste, temos, graças a Deus, graças aos pesquisadores também, uma disponibilidade de cera de carnaúba para substituir qualquer tipo de produto derivado de petróleo, como, por exemplo, muitas pessoas acabam mostrando a parafina. Então, isso é bem interessante. Então, um dos problemas de a gente não ter tantos ozonizadores, que são esses equipamentos de ozônio, é seu custo, ter cuidado no controle de concentração, certo? E também, no caso, o armazenamento. Mas existem empresas que trabalham com oxigênios, já trabalham também com ozônio, vendem em cilindros comprimidos desses gases. Da mesma forma que tem oxigênio que é comercializado para hospitais, tá bom? Então, nós já temos da onde tirar esse tipo de matéria-prima para conservação.
Outro ponto em relação ao ozônio é que, como ele não deixa resíduo e cheiro, então ele pode ser utilizado até por hortaliça folhosas. Como ele é injetado em água, a única coisa que, antes desses produtos todos entrarem nesse banho com ozônio, tem que ser muito bem lavado, limpo anteriormente para poder entrar nesses tanques. Fica ali por um período determinado, é escorrido, destinado para o embalamento. Então tem que secar, escorrer. Quanto menor quantidade de água na superfície, melhor, porque daí aqueles patógenos não se multiplicam. Claro que ele já vem, ele não pode ser enxaguado, só tem que ser escorrido, mas não pode ser enxaguado, mesmo porque o ozônio não é estável, ele se quebra com facilidade. E aí, dessa forma, as hortaliças folhosas também podem passar por esse processo de conservação. Aí, outros pontos aí que vem cada vez mais crescendo, aparecendo no mercado, além desse processo mais, como que eu falo, tecnológico que eu falei para vocês, cada vez mais se utilizam óleo essencial, que é um tipo de tratamento na qual você faz uma imersão. Então, você vai pegar também um banho com água, na qual você coloca ali a concentração de óleo essencial, que pode ser inúmeras. Tem óleo essencial de inúmeros tipos de vegetais, como por exemplo, já vi alguns colegas de trabalho trabalhando com óleo essencial de orégano, de citronela. Tem alguns óleos essenciais, só que ainda existia a necessidade naquela época de ajustar essas doses de óleo. Para quê? Para não interferir no aroma dos produtos comercializados. Porque o que acontece? Esse óleo essencial, ele mais tem uma proteção gordurosa, então tem uma camada gordurosa que vai ficar em cima da casca. Essa camada acaba impedindo a troca, né, a transpiração que acontece nas cascas. Então, ele dificulta, ele não vai impedir 100%, ele vai dificultar essa troca. E dessa forma, o que acontece? Se eu evitar a troca de dióxido de carbono, que é o CO2, e oxigênio na minha fruta, eu vou automaticamente interferir no processo de metabolismo, fisiologia, respiração, aquela coisa doida que eu já falei para vocês que acontece dentro dos frutos, principalmente nas hortaliças folha, que aí elas enlouquecem, fica doida quando você tira da planta mãe, por exemplo, uma folha de couve. Por que dura pouquíssimos dias? Porque você colheu, tirou da planta. Primeiro porque a superfície dela é muito grande, então rapidinho ela murcha. Mesmo se você manter ela no plástico, ela murcha, mas aí amarela. Assim, ó, amarela. Ai, gente, é um problema. Então, por mais que a folha de couve, vocês veem pingando a aguinha ali em cima dela, escorre, ela também tem que ter esses cuidados. Então, esses óleos estão aí para ajudar. Existem várias pessoas que já trabalharam já com isso, entendeu? Então, assim, tudo é voltado, se vocês já prestarem bem atenção, tudo é voltado para controlar fungo e bactéria, porque é o que vai reduzir a vida útil de um produto lá no mercado. É o que vai levar o meu tomate a apodrecer antes de ser vendido, é o que vai levar uma laranja a começar a fungar e assim por diante. São os fungos e bactérias que têm em nossa volta, só que a gente não enxerga. Se os fungos fossem grandes, que nem bicho, que nem os insetos, fica mais fácil. A gente é só telar os produtos e tá feito, mas não é assim. A gente não enxerga, eles são pequenininhos o bastante de até mesmo atravessar aquele filme de PVC que vocês usam em casa para poder conservar os alimentos. E o que os mercados também utilizam, eles também permitem troca de garça. Pequena, bem pequena, mas permite. E nisso vai de carona o quê? Uma bactéria, um fungo, vai entrar ali e vamos que vamos. Outros pontos que eu já falei para vocês
é que daí o controle de gás, tanto oxigênio quanto dióxido de carbono. Hoje já existe algumas embalagens inteligentes que até mostra, vamos supor que você comprou ali, vamos colocar um exemplo, um abacate. Um abacate, para quem já conhece, um abacate, quem sabe, já observa alguns detalhes na fruta e descobre quando amadurece. Só que a maioria dos abacates, mesmo maduro, eles continuam verde. Como que eu descubro que o fruto amadureceu? Já existe embalagem que pode indicar quando o abacate está maduro, através de biosensor. Esse sensor biológico, ele vai ficar na embalagem. Vamos supor, é que nem o teste de gravidez, ele muda de cor ou aparece um tracinho, 2 tracinhos, algo desse tipo. Aí vai aparecer ali na embalagem alguma informação mostrando que ele está pronto para o consumo. Isso facilita a vida de quem não sabe quando um abacate está pronto para comer, não é verdade? E aí, dessa forma, estando dentro da embalagem, tem uma barreira física que evita a entrada de patógeno, que no caso ou de fungo ou de bactéria, que pode atacar o fruto de abacate que está quase amadurecendo. Entendeu? Então tem esses tipos de sensor. Tem sensor que vê a concentração de oxigênio dentro da embalagem, para eu saber se ele precisa ser consumido rápido ou não. Da mesma forma, do oxigênio tem do dióxido de carbono, que é o CO2. Tem esses tipos de embalagem. E além do que, na verdade, se vocês forem parar para pensar, a melhor embalagem é aquela mais escura, de papel pardo, por exemplo, daquele saco de pão, que não deixa entrar tanta claridade, porque a luz também degrada. Ai, Érica, é verdade? Sim, a luz também degrada. Uma das coisas que hoje em dia tem muito é o óleo vegetal envasado em embalagem transparente. Isso entrou na moda. As garrafas PET é muito mais barata que lata. Antigamente utilizava-se lata para poder transportar e comercializar o óleo em unidade, em litro. Hoje em dia foi substituída por garrafa PET porque é mais barato. Então, o plástico veio aí para ser uma boa opção de embalagem pelo seu baixo custo, bem inferior de lata, metal e também do vidro. Por que eu falo que certas coisas não pode ter luz? Porque no processo de conservação, a luz, ele também tem essa parte de degradação. Aí, por exemplo, o que pode acontecer com o óleo que eu já mencionei? Se ele ficar recebendo luz do sol ou até mesmo uma luz artificial, o que acontece com ele? Ele começa a ficar rançoso. Demora mais do que se você estiver usando um óleo ali para fritar e esquece dentro do forno aquela panela de óleo, né? Porque daí não vai usar uma única vez. Se o óleo estiver limpinho, numa coloração clarinha, então dá para usar 2 vezes aí para fritar alguma coisa. Mas nesse caso, se você esquecer, ele vai ficar com um cheiro rançoso. Isso é um processo de degradação do óleo. Então tem aquele cheiro, aquele sabor. Então, para os óleos vegetais, no caso das essências que são oleosas, muitas vezes, é um cuidado que tem que ser tomado. A luz degrada. Então, dessa forma, se vocês forem parar para pensar, meu Deus do céu, para conservar os nossos alimentos, a gente tem que brigar todo dia com alguma coisa. Você tem que brigar com ar, você tem que brigar com o fungo e bactéria que vocês não enxergam, então tem que estar embalando. É muito importante o que vocês compram no mercado colocar em refrigeradores, na geladeira. Entendeu? Isso é muito importante. Tirando raízes e tubérculos, vocês não precisam estar colocando dentro da geladeira para deixar conservado. Mas esses frutos, as hortaliças de forma geral, tirando raiz e tubérculo, cebola,
alho e etc., batata doce, mandioca e assim vai, até a cenoura, vocês podem estar colocando em lugar escuro. Só que tem um ponto também, a desidratação. Por exemplo, a batata suja, ela dura muito mais, só que ela desidrata. E aí a pessoa acha que ela tá apodrecendo, meio, fica mais macia, não fica aquela batata durinha. Ela macia porque ela perde água. Normal, ué, tá fora da terra, ela não tem da onde absorver água, então ela vai perdendo conforme o tempo. E isso deixa murcho. Então tem gente que joga fora, porque não é aquele descascador que a gente passa assim na batata, quando ela tá murcha, você não consegue descascar direito. Aí o pessoal vai lá e pincha fora. Não é bem por aí, tá, gente? Por favor. Se você lavar certinho com escova, pega uma escovinha, toda a superfície de qualquer raiz, cenoura, batata. Ai, não faço isso não, porque é sujo. Se vocês puderem comer tudo com casca, seria melhor. É só lavar direitinho, deixar de molho com um pouquinho de cloro. Se vocês tiverem algum receio de algum cantinho conter alguma coisinha, deixa de molho um pouquinho de cloro. Já ajuda bastante. Aí vocês podem, então, consumir o produto com rico em fibra. Tá? Então, isso é um ponto bem interessante. Então, gente, eu agora nesse momento me despeço. Agradeço por vocês assistirem esse vídeo. Fiquem atentos na minha rede social, tanto no Facebook quanto no Instagram, porque esses vídeos também são publicados lá. Então, por favor, vai lá, curte a página. É uma forma também de eu sempre poder estar aqui presente a vocês. Não deixe de se inscrever no meu canal do YouTube. Quanto mais pessoas inscritas, pede para os seus amigos se inscrever, aperta o sininho para vocês poderem receber todas as notificações dos vídeos que eu sempre estou postando. Sempre tem alguma informação que vocês podem estar utilizando. O bom de vídeo é que vocês podem estar passando. Ai, tá falando muita lorota. Vai lá e passa para ir mais rápido e chegar naquele ponto do que vocês querem. Porque acontece, porque eu sempre falo alguma coisa no dia a dia. Sempre estou colocando alguma coisa prática que eu vivenciei na minha vida profissional, no campo, junto com o produtor e etc. Então, faz isso. Quanto mais participação que você tiver no YouTube, mais vezes vocês vão me encontrar aqui. Vocês têm que ajudar o canal para poder cada vez mais trazer esses conteúdos, tá certo? Então, eu agradeço imensamente a vocês e até o próximo vídeo. Até mais!